Hoje a gente vai iniciar a aula 25 do curso de Medicina Espiritual com o título Campos Ativos e Passivos de Comunicação Magnética. Doutora, a senhora Maria da Paz teve um impedimento e não pôde participar, mas ela enviou as perguntas. Eu vou iniciar fazendo as perguntas dela. Boa noite, doutora Cristina. Qual a diferença? Desculpa, doutor. Temos 29 perguntas. 29, vamos lá. Boa noite, doutora Cristina. Qual a diferença do campo magnético ativo para o campo magnético passivo? Eu posso dizer que os médicos que são rebeldes têm um campo magnético ativo, que não gosta de ter mediunidade, né? Mas eles atraem mediunidade e eles atraem as entidades pela sensibilidade nervosa, que contraria tudo aquilo que está dentro dele, né? Que é as energias mediúnicas. Quando a gente vê um campo magnético mais passivo, a gente observa que esses médios, eles são mais conscientes. Então, são médios que oram mais, são médios que têm uma vigilância maior, mas os campos magnéticos ativos, a gente sabe que existe um descontrole emocional muito grande que atrai as influências fluídicas e as influências espirituais, viu? A segunda pergunta da senhora Maria da Paz. Doutora Cristina, como ajudar as pessoas que têm medo de assumir sua mediunidade? Olha, se existisse um comprimido de coragem mediúnica, eu dava a cada um. Eu vou dizer, isso aí, pessoal, na realidade, é uma negligência muito grande. Mediunidade não mata, faz bem, tá entendendo? Conserva a saúde do ser humano, mas entre a mediunidade e as diversões do mundo, as pessoas preferem a diversão do mundo e não querem assumir sua mediunidade, né? Quando fica velhinho, aí não reclame de labirintite, não reclame de ouvir vozes, porque aí o que acontece? É o somatório de tudo aquilo que você negou e que agora vai envelhecer junto com você com uma complexidade e perturbação enorme, né? Doutora, na sequência eu vou fazer as perguntas da senhora Edilma, do grupo do Crato. Ela teve um compromisso e também não pôde participar. Boa noite, doutora Cristina. Como saber se o campo magnético está ativo? Quem percebe esse campo é o médium? O médium percebe. O campo magnético ativo, ele vai sentir a presença da entidade, certo? Vai sentir sinais e sintomas também da doença do espírito. Ele vai sentir as reações fluídicas sobre esse campo. E tudo isso ele tem que ter paciência e tem que ter estudo para entender e não se revoltar. Doutora Cristina, popularmente a gente ouve as pessoas falando: fulano tem um corpo aberto ou corpo fechado. Isso seria a questão do campo magnético, campo de comunicação magnética ativo e passivo? Olha, eu vou dizer, eu nunca vi corpo com porta. Esse povo inventa cada situação. Tem fechadura também? Tem. Então não existe corpo fechado e corpo aberto não, de jeito nenhum. E tem uns que dizem assim, né? Feche minha mediunidade, olha para aí. Assim era muito bom, não existia médio não, porque todo médico queria que fechasse a mediunidade dele, né? Então esse termo utilizado aí, corpo aberto, corpo fechado, não tem ligação nenhuma com o assunto que a gente está falando, tá entendendo? Isso é mais um termo popular utilizado por eles, onde esse corpo fechado não pega influência, né? O corpo aberto que eles estão falando aí é aquela pessoa que pegou um encosto, que na verdade é uma comunicação mediúnica. Na sequência, a nossa irmã Elcimara, as suas duas perguntas. Ela está na sala, só está Maria Clara. Então, minha mãe tá voltando do trabalho ainda, aí se me permitir eu faço as perguntas por ela. Tudo bem? Pode fazer, por favor. Certo. A senhora fala na aula sobre o campo ativo. Esse campo é mais ativo nas pessoas quando fazem uso de bebidas alcoólicas? Olha, a bebida alcoólica ela não acelera a mediunidade, ela traz presenças trevosas para o meio.
Então, alguns seitas aí que tomam alguns tipos de substância, que eu não vou falar aqui, para dizer que vê espírito, isso é alucinação neurológica. Isso não tem nada a ver. Então, olha, Jesus tomou alguma coisa para conversar com Deus? Ele disse, não, vou tomar linhaça agora. Ah, estou vendo Deus. Pronto. Não, Jesus não utilizou disso. A evolução do espírito não está nos elementos químicos que vai provocar alucinações. Aí daqui a pouco está ingerindo droga para dizer que está vendo espírito. Não, isso não tem nada a ver não, de jeito nenhum. Entendeu? Então, aquela pessoa que está bêbada ali, então, ele pode ser um médium? Pode. Agora, as coisas que estão perto dele e o descontrole dele não vai fazer que ele seja mais médium. Porque se fosse assim, os padres que bebem é tudo médium, né não? Como ficaria essa situação? Então, esses padres que bebem, nas alucinações dele, diriam o quê? Eu estou vendo Jesus. É não, criatura. É a cachaça no juízo, não é Jesus não. De jeito nenhum. Então, para a gente entender que mediunidade, para você ter assistência, você tem que ter equilíbrio emocional, energético, moralidade. Isso é o somatório para você ter contato com os espíritos superiores. Mas cachaça, linhaça, não, isso aí não tem nada a ver não, viu? Posso fazer a segunda? Vamos para a segunda? Certo. Qual a melhor forma de melhorarmos o nosso campo mental diante dos desafios diários, trânsito, trabalho, relacionamentos interpessoais, etc.? Eu acho que Jesus falava pouco, pensava muito. E só falava quando era necessário. Depois entrava na prece e no silêncio. O problema de vocês é dizer o seguinte: eu vou botar tudo para fora. Eu imagino que vai botar para fora, eu estou longe disso. Esse colocar para fora vê um monte de coisa errada que depois vocês se arrependem. Então, se vocês for botar para fora, bote virtude, aí me chama, que eu quero tomar um banho de virtude, quando sair tudinho para fora. Mas as coisas que dizem bote para fora, olha, adoece até a alma, né? Tá certo, doutora. Muito obrigada. Na sequência, o nosso irmão Barbosa. A sua pergunta, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. O que a espiritualidade acha da prática da mediunidade sem conhecimento? Aí eu vou fazer um pequeno comentário, porque só isso fica vaga a pergunta. Porque há dirigentes de reuniões mediúnicas tão despreparados que controlam as comunicações, fazendo os médios inalar amoníaco, interrompendo bruscamente a comunicação. Isso é um grande risco à saúde física e espiritual dos médios. Os médios da ilha de Petrolina estão o quê? Inalando amoníaco nas reuniões? São aqueles que vendem mediunidade, não é em centros espíritas, em outras casas espiritualistas. Com essa substância aí, na parte neurológica é muito complicado, né? É terrível, é tóxica. Isso pode afetar a visão, a coordenação motora, comprometer todo o sistema neurológico do médium. Isso não se usa de jeito nenhum. E isso aí é um crime, né? Você fazer isso com a própria pessoa. Mas o que é que eu digo com relação a isso, né? Os espíritos não mandou ninguém fazer isso. Quem faz são os próprios dirigentes de reunião, que está errado, isso está equivocado, né? Eles não querem usar um eletrodo porque Kardec não falou de eletrodo, mas falou de amoníaco para colocar no nariz do médium. Pelo amor de Deus, né? Então, isso é alto risco. Eu sou contrário a qualquer tipo de substância que venha me dizer que isso ativa a mediunidade. Porque o que ativa a mediunidade é a moralidade do médium, não é substância. Obrigado, doutora. Obrigado também. Na sequência, a senhora Edilane. Suas duas perguntas. Boa noite, doutora. Minha primeira pergunta é o seguinte: quando uma pessoa que tem um campo magnético ativo, a senhora falou que é como uma esponja para atrair entidades doentes, e muitos ficam presos no campo magnético do médium.
O que esse médium pode fazer para modificar essa condição do seu campo magnético ativo para passivo, para auxiliar, ainda que ele não esteja no trabalho mediúnico? Olha, a primeira investigação que a gente tem que ter sobre esses médios é se eles têm trauma dessa existência. Porque o trauma confunde também as energias mediúnicas. Se ele tem um trauma e de repente ele tem uma tristeza, não é a entidade que está ali, é o trauma que está fluindo. Então, primeiro eu gosto de trabalhar esses médios na psicologia, para depois fazer minha observação e puxar para a mesa mediúnica. Se a psicóloga testou como trauma, já não é mediunidade, né? Depois do tratamento psicológico, ele se acalma e não tem mais esses efeitos. Ok, doutora. Minha segunda pergunta diz respeito ao livro Mecanismo da Mediunidade, que a senhora cita na aula, onde André Luiz fala sobre o campo magnético de pessoas muito afinadas com a esfera física, que esse campo é mais reduzido. Ao contrário de outras em condições incomuns, tem um campo magnético mais vasto, com possibilidade de ampliação nas atividades voltadas para o bem ou para a prática do mal. Ele também se refere no livro a uma descompensação vibratória. Então, pode nos esclarecer melhor sobre essa descompensação dos médiuns? É uma oscilação. Tem hora que vocês estão tristes, tem hora que vocês estão chorando, misericórdia. Aí eu digo, esse é o médium camaleão, viu? Ele muda de cor, na hora. Então, o que a gente tem que ter, pessoal, é uma linha de raciocínio, de comportamento emocional. A gente não pode estar oscilando toda hora. Uma hora você está de bom humor, outra hora não está. Então, essas oscilações que ele fala aí têm relação com o sistema psíquico do médium, o psiquismo do médium. É ele que está atuando sobre o campo. E isso não é bom para a mediunidade, não é bom para quem recebe o médico espiritual. Isso não é bom para quem vai aplicar um passe, entendeu? Ok, doutora, obrigada. Na sequência, a senhora Maria José, suas 2 perguntas, por favor. Boa noite, doutora Cristina. A minha pergunta, Lana já fez uma parecida, mas eu vou repetir aqui. Doutora, quando o espírito entra no campo magnético do médium e não consegue sair, como fazer para ajudá-lo, retirá-lo? Olha, isso acontece muito com entidades que morreu recentemente, né? Às vezes um filho que incorporou na mãe, dá um trabalho enorme. Isso tem que ser feito dentro dos hospitais, porque aqui tem médicos para fazer essa comunicação. Uma pessoa desconhecida não vai fazer isso, não. Isso é mais assim, afinidade de família, que acontece isso, né? E quando acontece, é muito complicado, porque essa afinidade de família prende aquele espírito ali. A mãe está com saudade, o filho está com saudade. Então, isso dá um trabalho enorme para a gente tirar daquele campo. A gente consegue, vai levar aí no mínimo de 20 a 30 minutos para fazer isso, viu? A outra é assim, doutora, eu conheço uma pessoa que vê espírito, conversa normalmente, mas não frequenta nenhum centro, já leu esporadicamente algumas coisas. Mesmo assim, tem uma relação natural, sem estresse. Isso é possível? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem alguma coisa errada com essa mediunidade. Porque, veja, se eu vejo espírito, converso com os espíritos, esses espíritos sendo bom, ia dizer o quê? Você tem essa faculdade, vamos ajudar os outros? Mas é muito, assim, para mim, muito complicado acreditar numa situação dessa, dele ver tudo isso e não querer nada com a vida. Então, eu acho que ter um contato mais direto conosco, a responsabilidade é bem maior. Porque você está nos vendo, você está conversando, e se ele me visse, eu ia dizer a ele, olha, para que tanta coisa para não fazer nada? Então, não vou aparecer para tu mais não, tchau. Tá bom, muito obrigada. A nossa irmã Joana, suas 2 perguntas, por favor.
Boa noite, doutora Cristina. Doutora Cristina, um médium que não tem um controle sobre a sua mediunidade, ele pode chegar ao ponto da loucura? Olha, veja só, a gente tem que entender que a faculdade mediúnica ela não leva à loucura. O médium já nasceu com tendência para a esquizofrenia. Se ele nasceu com tendência para a esquizofrenia, não é a mediunidade que está tornando ele louco, né? Então a gente sabe que a mediunidade ela pode perturbar toda essa coisa toda. Mas criar um quadro kármico, como criar um quadro kármico? Ela não vai criar. Agora, o processo obsessivo, ele pode levar, sendo você médio ou não, ele pode levar a esquizofrenia, já é diferente. Porque os espíritos, para atuar sobre a mente humana, não é preciso que você seja médio, né? Essa atuação aí é o quê? É vingança. Sendo vingança, você tendo mediunidade ou não, ora, ele vai lhe atacar. Agora veja, o que é que acontece, né? Se todo mundo soubesse que tem um perseguidor, no projeto reencarnatório dizer o quê? Bota aí que eu não quero ser médium não, que ele nunca vai me pegar. Entendeu a lógica agora? Só que as pessoas que estão ali, médios ou não, aprontaram em vidas passadas, vai ter as consequências nas vidas atuais. Tá certo. E através do campo magnético do médium, a sua família, né, quem convive com ele, se beneficia, doutora, desse campo magnético? Sim, se for um médium equilibrado, saiu do trabalho, né, esse campo está muito positivo, ele chega em casa, agora é para ele chegar em casa médio, né, para ele chegar em casa brabo não, porque aí não é médio não, aí é um hipócrita, né? Então você tem que chegar em casa manso, né? Olhar para o marido, oi meu amor, me dê um abraço, pronto, fluido nele, para ele ficar bem calmo, tá entendendo? Olha, você já tomou café, tem que ser desse jeito, chegar classe, né? Agora vai chegar, pelo amor de Deus, chutando o balde em casa, isso está errado. Então, o que você recebeu na reunião, você vai devolver dentro de casa em forma de amor e de compreensão. Você não vai devolver em forma de discussão. Certo, obrigada. Doutora, a nossa irmã Ana Beatriz está na aula ainda. Aí não vai poder participar, mas ela enviou as perguntas. Tá, vou fazer. Doutora, por que muitos médios resistem em aceitar que estão em desequilíbrio, mesmo diante de sinais claros? Orgulho. E o orgulho leva à queda. Se o médium não estiver bem, é melhor ter humildade de dizer assim, eu não estou bem não. Eu estou precisando de ajuda. Principalmente os médios que não têm experiência. E às vezes a gente vai alertar determinados médios para algumas situações, eles não gostam. Que não gostem, a minha responsabilidade é essa. De dizer onde é que está o perigo, onde é que tem que haver um reajuste, minha responsabilidade é essa. Ah, mas eu não gostei. Eu não estou querendo lhe ofender, eu estou querendo evitar uma queda maior. Então, o orgulho dos médios leva eles à queda. Doutora Cristina, que sinais o corpo e o campo energético nos dão quando estamos espiritualmente intoxicados? Olha, a primeira coisa, a irritabilidade, a insônia, a falta de apetite, não é isso? Sempre a pessoa está ali, jogando faísca negativa para tudo que é lado. Ela não quer compreender os outros, só quer ser compreendida. Então aí já existe índice de obsessão espiritual. Então, os médiuns não devem por esse caminho. Obrigado, doutora. Na sequência, a nossa irmã Elizabeth. As suas 2 perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Doutora Cristina, há muitos anos, meus olhos, hora ou outra, ficava vermelho, mas não era com muita frequência, né? Eu sempre associava isso ao shampoo, quando lavava o cabelo, né? Mas agora, recentemente, está acontecendo com mais frequências. Além de ficar vermelho, ele fica com ardência. Isso estaria relacionado ao campo magnético negativo? Quando tu for lá em pesquisa, examinar esse olho teu, para ver o que é que tem. Olha,
ressecamento também, pode ser ressecamento nos olhos. Só examinando em pesquisa a gente vê, viu? Ok. Obrigada, doutora. A segunda, a comunicação do campo magnético pode ser influenciada do pensamento ou sentimento do médium? Olha, médium de cabeça quente, é melhor ele vir no Maria Cláudia fazer um lanche para casa. Porque se ele for trabalhar, é uma mistura dele, do espírito, não dá certo não. E quem trabalha com receituário tem que entender isso. Se você não estiver bem, não vá para o receituário. Qualquer coisa que sair ali, no meio dessa perturbação, é mais sua do que do médico. Por isso que você tem que estar concentrado no que você vai fazer. Ok, doutora, obrigada. A sequência, a nossa irmã Marisa. As suas 2 perguntas. Boa noite, doutora. Doutora, quando se trata de pesadelo, de se sentir perseguida durante o sono, e no meu caso, teve uma época que eu batia muito em muita gente. Batia que acordava cansada. Isso trata-se também de um campo ativo? Eu sonhava o quê? Brigando do outro lado, né? Doutora, eu não brigava não, eu batia. Nunca apanhei não, mas bateu, eu acordava cansada com o braço morto, sem energia pra nada. Eu batia de verdade. Misericórdia. Eu nunca queria encontrar contigo do outro lado. Desse jeito, aí veja, a maior defesa é a pressa. Aí você partia para o estado físico. Aqueles espíritos ali começavam a rir de você. Você ia ter um desgaste fluídico na volta, ia sentir cansado, os braços doendo, e ninguém apanhou ali. O pessoal só fez rir de vocês, somente. Por quê? Porque ninguém apanhou ali? Porque no mundo espiritual a gente não usa a força física, a gente usa o pensamento. Então aqueles espíritos que estavam ali, você achando que estava batendo nele, estava batendo ninguém, estava tudo rindo de tu ali. Isso trata-se de um campo ativo, porque no meu caso, eu sempre sentia batendo, mas eu converso com algumas pessoas que sofrem perseguição mesmo, dizem que acordam sufocadas, que não conseguem dormir, ou que vão dormir por medo dessas perseguições. Isso trata-se de um campo ativo, doutora, ou não? A gente tem que avaliar aí, já seria exame para saber se essas perseguição é do subconsciente, ou se é projeção, ou se é mesmo entidade espiritual ali próximo do corpo, né? Então, a gente tem 3 tipos de investigação para descobrir isso. Então, se a gente sabe que muitas vezes vem do subconsciente de vocês, ato praticado em vidas passadas, está relembrando, é um processo de regressão noturna. Em outros casos, não. A gente sabe que espíritos materializados, eles podem tocar no seu perispírito e você sentir todo efeito, né? Efeito de espancamento, de chicote, tudo isso. Então, são 3 aspectos que tem que ser observados. Certo, doutora. Minha segunda pergunta é, considerando, como a senhora falou na aula, que não existe médium perfeito, né? E considerando todo o estresse do dia a dia, qual seria um campo magnético aceitável para o trabalho mediúnico? Como seria? Eu acho que para o trabalho mediúnico, os médios têm que ser passivos. Olha, médios que são melindrosos, que a gente não pode falar nada, que já está dizendo, eu vou me embora, esses eu corro deles. Porque eles não vão aprender nada. A gente tem a boa vontade de ensinar e eles querem fazer o errado e ser atestado como certo. Não dá, não. Eu estou aqui para ensinar o que eu aprendi a todo mundo, mas em alguns eu encontro dificuldade. A dificuldade que eu encontro é dizer, não, olha, eu vou fazer desse jeito, mas desse jeito está errado. Então, acho que os médios têm que ouvir mais, quem tem mais experiência, para passar essa experiência. E não ficar rodando em círculo quando errar. Porque é impressionante, fica rodando em círculo, né? A gente está dizendo as coisas e está dizendo, não, mas não é assim. Eu digo, presta atenção, é assim. Não é de outro jeito. Porque de outro jeito você se prejudica. Então, acho que a obediência dos médios, não estou falando em submissão. Submissão é uma palavra que eu não uso de nenhuma forma.
Mas a obediência dos médios é essencial para acertar na mediunidade. Sem essa obediência, pode ter certeza que nenhum médico gosta de trabalhar com esses médios, não. Tá, doutora, obrigada. A senhora Maria de Lourdes. Boa noite, doutora. Na aula, a senhora fala dos espíritos que estão com as mentes cristalizadas. Esses espíritos ainda têm tratamento para eles, doutora? Tem. Quando a gente fala em mentes cristalizadas, esses cristais ectoplasmáticos, no processo encarnatório, podem criar tumores neurológicos, que é muito complicado isso, viu? Esses tumores neurológicos. Então, por isso que o tratamento existe, mas às vezes, para corrigir o perispírito, não tem correção, não. Ele vai ter que nascer com sequela. A minha segunda pergunta, na realidade, a senhora já respondeu, Edilane, que é sobre a oscilação mental dos médios, né? Como ela atrapalha o desenvolvimento da mediunidade, né? O médio tem que estar... E é difícil aqui no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, o médio está sempre em linha reta, né? Sempre tem oscilação. A senhora já respondeu, foi sobre a respeito da oscilação do médio, do pensamento do médio. Existe a oscilação e existe a doença do perfeccionismo. Perfeccionismo, esse me assusta. Está entendendo por quê? Eu acho que todo mundo tem que orar e vigiar. Mas a doença do perfeccionismo estraga também muitos médios. Está entendendo por quê? Aí, em vez de ajudar, vai julgar. Eu não acho correto. Né? Então, a gente ajuda até certo ponto. Se não tem jeito, segue o livre-arbítrio. Está entendendo? Agora, o perfeccionismo, ele é muito perigoso na mediunidade, porque ele pode levar ao fanatismo. Então, isso também não é bom. Então, é bom você ter limite em cada coisa que você vai fazer. Entendi. Obrigada, doutora. Dando continuidade, nossa irmã Maria Clara. Suas duas perguntas. Bom, como podemos melhorar a concentração na hora da prece? Estar presente no momento sem dispersar o pensamento. Esquece o celular, mentaliza Deus. Se os pensamentos vierem, começa tudo de novo até acertar. É a melhor forma que a gente tem de entrar em contato com Deus. Ok. Posso fazer a segunda? Tenho a sensação que capturo os fluidos dos ambientes. Como posso melhorar essa condição? Olha, absorver fluido de ambiente, a condição sua vai depender dos seus pensamentos. Se você está num ambiente e aqueles pensamentos seus for bons, só fluidos bons vai lhe envolver, né? Se for fluido ruim, você é responsável tanto pelo positivo como pelo negativo. Tá certo, doutora. Obrigada. Da nossa irmã agora, Giovanilde Limeira. Suas duas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. A primeira pergunta. Doutora Cristina, um médium pode receber uma mediunidade específica em qualquer idade durante sua existência, a partir de seu esforço no bem e autorização da justiça divina? Olha, Deus ajuda quem madruga, né? Eu acho que todo esforço na vida é válido, né? Principalmente quando você não se esquece das origens de onde você veio. E muitos médios esquecem dessas origens. E as origens é sua casa principal, que é o plano espiritual. A sua casa terrena é transitório. Você um dia deixa. Quando você não esquece os amigos que lhe ajudaram do outro lado, e você está mais ligado a eles do que mesmo as coisas materiais, boas coisas vão acontecer na sua vida.
Sua mediunidade será assistida por espíritos amigos e familiares, pelos mentores que vai conduzir você. Quais são os erros dos médios, né? Os erros dos médios, nesse ponto de vista, é estar mais ligado às coisas terrenas e esquecer que a origem dele aqui é passageira. Ele não vai ficar aqui. Ele vai embora. E por ele ir embora, às vezes ele tenta se agarrar às ambições materiais. Ele tenta se agarrar ao ego. Aí eu pergunto, para que isso? Então você um dia vai voltar para casa. E quando você voltar para casa, você vai ver que você não cumpriu com o papel de médium. E isso vai ser cobrado. Tá certo, doutor. A segunda pergunta é o seguinte: um espírito que tinha um compromisso mediúnico com os necessitados na sua encarnação e não cumpriu esse compromisso por não compreender, não ter tido uma religião definida espírita, né, no caso, ele vai ter a oportunidade de trabalhar essa mediunidade no mundo espiritual como espírito, ou ele poderá ter esse compromisso numa próxima reencarnação, né, para resgatar esse débito que ele tem com a justiça divina. Só lembrando que vocês vivem em dois sistemas, né? O sistema terreno e o sono, que é o encontro com o mundo espiritual que alerta você para os compromissos. Esses médios não podem ter desculpa. Aqui no plano espiritual, eles são alertados que chegou a hora de trabalhar. E eles tampam os ouvidos e não escutam. Não é preciso que ele seja espírita, ele está sendo chamado para a caridade, mas eles não querem. Eles têm outras ocupações, o sucesso, o poder, o dinheiro. Essas ocupações aí vai fechar os ouvidos para a responsabilidade que esses médios têm. Então, independente de qualquer religião, toda noite os médios conversam com seu anjo de guarda. Os anjos de guarda alertam o destino daquela mediunidade e eles não levam a sério. Obrigada, doutora. Obrigado também. A nossa irmã Michele, as suas duas perguntas, por gentileza. Boa noite, doutora. Como diferenciar manifestações mediúnicas de sintomas de transtornos mentais? É que eu estava pensando, doutora Cristina, quantas pessoas que eram médiums não foram colocados, não tiveram tratamento de choque, foram colocados em hospitais por conta dessa mediunidade? A senhora poderia comentar? Mediunidade ou obsessão. Obsessão, independente de ser médium ou não, tu vai ter que enfrentar. Então, quando a gente vê a mediunidade franciscana Xavier na infância, observem que tentaram de tudo para frear o médium, né? Mas ele tinha uma missão a cumprir. Então, se ele tinha uma missão, se chamasse ele de louco ou não, ele tinha uma missão. E essa missão foi cumprida, né? Agora, por que a missão foi cumprida? Porque não houve obsessão na infância. Houve uma missão já trabalhada desde a infância. É diferente, entendeu? Doutora Cristina, e crianças? A gente sabe que a mediunidade em crianças, elas são mais afloradas, né? A gente poderia acreditar que é mais passiva ou ativa nas crianças? E por que acontece mais em crianças? Essas crianças agora estão nascendo médios, né? É a geração 2050 que está aí. Já nascem médios e os pais vão ter trabalhos. Porque são espíritos determinados, que eu já escuto criança falar para o pai: porque o seu bem, isso faz mal. Olha aí. Então, essas crianças já têm uma maturidade bem maior do que a de um adulto, que já está dizendo ao pai que ele está errado, bebendo e fumando. Esses serão os médios do futuro, né? Vocês não tiveram essa mediunidade toda na infância, mas a infância agora é diferente. Ela está mais ligada ao plano espiritual do que ao físico. Obrigada, doutora.
Obrigado também. Doutora, chegamos às nossas 2 últimas perguntas com a nossa irmã Livaneide. Eu bati todos os recordes hoje. Boa noite, doutora Cristina. Olha, eu não quero pedir para não, viu? Porque eu fui rápida. 9 tá vendo? 20 horas, 9. Se o espírito, doutora Cristina, se aproxima do campo magnético do médium, mas chega muito ameaçando as pessoas que estão presentes, essa condição é descontrole do médium ou é o espírito que não quer ser questionado? Isso aí é invenção de médium, viu? Só falta entrar com foice, machado e espada. Pelo amor de Deus. Como é que o espírito entra na casa de Jesus, com o mentor espiritual dizendo, vou matar Livani, vai ver só, de hoje tu não passa. Aí daqui a pouco ele levanta e diz, vou acabar com tudo. Isso é efeito do pensamento do médium. Os espíritos, seja ele inferior ou necessitados, eles obedecem dentro do ambiente onde tem os superiores. Eles não fazem isso. Esses médios fazem isso para chamar atenção, para ganhar um poder que não está na mão deles. Então, se você tiver um doutrinador experiente, simplesmente ele vai dizer, ó, vamos parar por aqui, porque aqui está havendo uma mistificação. Os espíritos, eles podem simular uma ameaça, mas imediatamente ele é coberto de luz e neutralizado. Eles não conseguem falar mais o que eles querem. Porque se fosse assim, imagine só, né? Qual seria o significado da evolução? Você ser dominado pelos inferiores? Não teria sentido nenhum, né? E quem domina na realidade são os superiores. E aí, doutora Cristina, nesse caso, a casa, ela está sem a proteção espiritual? Então, nesse caso... A casa espírita não está sem proteção espiritual. Ela fez uma péssima escolha para colocar uma pessoa dessa na mediúnica. Então, tem pessoas que chegam aqui de outras casas descontroladas e dizem assim, eu quero ir para a mediúnica. Quando? Não vou colocar você em mediúnica desse jeito. Você precisa de um bom psiquiatra. Você não é médico. Por que eu digo isso? Porque aquela pessoa já tem característica de querer quebrar tudo. E a característica é dela, a característica não é do espírito. Entendi. A minha segunda pergunta. Por quanto tempo o espírito pode permanecer no campo magnético do médium, causando mal-estar, dor de cabeça, causando alguma doença? Se o médium é viciado, vai existir ali um ciclo de rotatividade de presença de espírito, né? Então, uma pessoa que é bêbada, que ele chega ali, entra dentro do campo, ele está se embebedando, depois que ele está satisfeito, ele vai embora, já entra outro, tá vendo? E assim vai um ciclo de diversos espíritos doentes, acabando com aquele alcoólatra. Então, quem bebe, quem fuma, não é um só espírito, não, são vários que estão ali. E cada um que chega ali joga toxina e absorve ali a bebida na forma de ectoplasmática, na forma eletromagnética, e aí vai adoecendo aquela pessoa. Entendi. Doutora Cristina, já que tem um tempinho, eu vou lhe fazer outra pergunta. Por que nós estamos no sono e quando acordamos, estamos agradecendo, mas não lembra o que aconteceu. Mas você lembra, quer ver, você chegou, acordou agradecendo. E por que a gente não lembra o que foi, o que aconteceu durante a noite, para poder estar agradecendo? Mas eu acho que vocês estão mais ligados ao plano físico. Porque quando você está ligado ao plano espiritual, durante a noite você assiste tudo, grava tudo e acorda lembrando de tudo. Mas quando você entra na dimensão do mundo físico, você não consegue entender o que aconteceu do outro lado. Entendi, porque isso aconteceu comigo nessa madrugada. Eu acordei, eu estava agradecendo, eu
Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa boa, mas não lembrei o que foi. Não lembro o que foi que aconteceu. Muito obrigada, doutor. Sim, fez. Doutora, a senhora Ana Marisa levantou a mão e também a senhora Maria de Lourdes. Vamos lá, tirar dúvidas. A minha dúvida, basicamente, a senhora tirou agora com a pergunta de Olivaneide. Quando a senhora falou que os médios, né, que estão fugindo da responsabilidade, eles são chamados a atenção pelo anjo da guarda durante o sono, mas que a maioria de nós não lembra o que se passa à noite, né? Acorda, sabe que sonhou, sabe que teve alguma vivência, mas não lembra. Mesmo assim, é uma grande responsabilidade para esses médios, mesmo que acordando e não lembrando da sua convivência com o anjo de guarda, do que foi pedido, do que foi lembrado a ele, das responsabilidades. Se ele comete o mesmo erro, é porque ele não quer lembrar, ele quer errar, né? Esse é o problema deles. Eles foram advertidos no mesmo ponto e erram no mesmo ponto, então se viciarem em errar e não de ouvir conselho para acertar. Mas, doutora, mesmo não lembrando, porque quando tem a mesma responsabilidade, se não lembra? Ô Marisa, tu não lembra das brigas não, das tapas que tu dava? Só dá uma briga, doutora. Quando era para dar nos outros, tu se lembrava, né? Quando é para ouvir, tu não se lembra mais. Encontro, aí tu vai lembrar tudinho quando eu conversar contigo do outro lado. Não, obrigada, doutora. Doutora Cristina, quando o médio está dando a comunicação mediúnica, o seu anjo de guarda participa, está sempre presente? O anjo de guarda tem que estar presente porque o vínculo que ele tem com vocês, a afinidade política é muito grande, então ele tem que estar presente. Quem tem mentor espiritual, claro que o mentor está ali presente, né? O mentor espiritual, ele já faz parte do ciclo do anjo de guarda. Quem não tem mentor espiritual, quem assume é o anjo de guarda, entendeu? Mas tem que estar presente. Qualquer perigo que acontecer ali, a gente aciona o anjo de guarda. Obrigada. Dona Edilane, pode fazer a fala, por favor. Doutora, eu vou fazer a terceira pergunta que eu tinha mandado para a Joabson, e eu acho que vai envolver a maioria parte desse grupo aqui com essa pergunta. É o seguinte, a senhora fala na aula sobre o período de 10 anos para um médium estar com estado emocional e também mediúnico equilibrado. Então, a preocupação de muitas pessoas com a idade de 50 a mais é de não poder contribuir no trabalho mediúnico, visto que está mais como a senhora falou mesmo, né? Com o pé mais para lá do que para cá. E no estudo de Goiás que eu estava assistindo, a senhora falou da idade periférica do médium. Pode nos esclarecer sobre essa questão da idade periférica? Porque às vezes a idade periférica do médium não corresponde à idade do corpo, né? Então a gente percebe médios que têm uma determinada idade no corpo, mas o perispírito periférico está conservado. Ele não apresenta nenhuma falha de conexão com o coração, com o sistema nervoso central. Mas, no entanto, esses médios, eles podem ir para a psicografia, eles podem fazer uma comunicação mediúnica simples. Agora, eu não vou colocar para fazer HE, né? Aí eu não posso fazer isso. Mas os médios de determinada idade avançada, eles podem trabalhar com o médico. Então, mas eu tenho 80 anos. Ele pode ir para a psicografia, não tem nenhum problema lá. Que são comunicações selecionadas, né? Então, doutora, é porque às vezes a gente confunde que acha que o médium só trabalha com um médico espiritual se for um receituário, né? Mas mesmo um doutrinador, mesmo quem está trabalhando também em outros serviços, também tem um médico acompanhando, não é isso? Olha, todos os setores, eles têm responsáveis por isso, né? Tem pessoas aqui que têm afinidade com a cozinha. Eles não têm afinidade com palestra. Então, eles gostam de cozinhar. Então, eu vou muito por aquilo que você gosta de fazer, né?
Dona Giovanni também levantou a mão, doutora. Doutora Cristina, minha pergunta tem mais a ver com o nosso perispírito, que eu queria tirar uma dúvida. A placa periférica é uma camada do perispírito ou não é uma camada? Porque a senhora já falou numa aula que a placa periférica é onde a gente registra todas as informações que a gente traz de outras existências, né? Aí eu queria saber se essa placa é uma das camadas, porque a senhora fala que tem 32, aí eu até queria sugerir à senhora para que, numa aula de QTMR, talvez, a senhora falasse um pouco sobre essas camadas, que eu fiquei muito curiosa. Vamos falar sobre as 32. Eu mandei embora, não terminei esse estudo. Ave Maria, começando de onde? De mundos primitivos. Olha, o negócio é sério. Olha, a placa periférica, não, é o HD do espírito. Tudo está ali, não tem nada a ver ali com as 32 camadas, não, de jeito nenhum. Então ali é o HD mesmo de você, está ali tudo registrado, né? Obrigada, doutora. Doutora, antes da senhora fazer as conclusões, um médico que tem afinidade com a cozinha, a senhora coloca ele por receituário. Foi que houve? Quem tem afinidade com a cozinha, né? Aí me diga uma coisa, tu matasse algum cozinheiro, foi pra cozinha, lei de expiação em prova, hein? Se matou algum cozinheiro, eu vou saber aqui pelo registro reencarnatório, né? Matou cozinheiro, cozinheira, aí vai pra cozinha, porque ali é leite de torno. Não, o receituário é um dos mais complicados, mais endividados, que você pode encontrar o tal do receitista. Esses daí, olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Ele está numa corda bamba e lá embaixo tem um bocado de piranha. Entendeu? Se ele não tiver cuidado, ele cai. Vamos fazer a nota 3. Divino e amado Mestre Jesus, e joelho espiritualmente a teus pés, Senhor. Só temos a te agradecer por tudo que nós recebemos. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Fique com Deus. Muita paz.